Graça e paz, povo de Deus. Muito prazer estar aqui hoje com nossos irmãos em Cristo. A quem não me conhece, os convidados aí que estão conosco, eu me chamo Johnny, sou da Igreja Metodista em Vila Novo. E hoje nós estaremos falando um pouco a respeito, de Gálatas, No nosso apostila de estudo sobre as cartas de Paulo, é o nosso quarto estudo. Então eu venho te convidar hoje a estar fazendo parte conosco, tá? Antes de entrarmos na oração, todos nós sabemos, é sabido o que está acontecendo, Então, todo o corpo de Cristo, se movimentou para poder continuar propagando a palavra do Senhor e a estar vendo cultos online em inúmeras denominações. Isso é muito bom, isso é muito bonito. É um desafio, mas é um grande prazer fazer parte disso, Então, seja bem-vindo, fique à vontade, tá? Quem tem a apostila, o estudo é 27, mas deixa preparada na página 29. E a sua Bíblia aberta em Gálatas, eu vou começar em Gálatas 1:6, tá? E nesse tempo que você vai abrir a Bíblia, eu vou estar convidando a estarmos orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, entramos em Tua presença mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, Senhor, agradecendo porque estamos aqui, Deus, com mais um dia de vida, Deus. Estamos aqui, Senhor, mediante um grande perigo mundial, Pai, ao redor de nossas famílias, Pai, no conforto de nosso lar, mas, Pai, procurando a Ti, Deus, em todo tempo estar em Tua presença, Pai. Ser, Senhor, com o estudo de hoje, Pai, em nome de Jesus, que seja falado aquilo, Senhor, que vem do Teu coração para os nossos corações, Pai. Usa-me, Senhor, como bem Tu queres, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai preparando cada coração que ouvir a Tua palavra, Deus, vai tirando, Senhor, todo o dogma, todo o sofisma, Pai, todo o achismo, Pai, de cada coração, Deus, derruba, Senhor, cada muralha, Senhor, que vem impedir, Senhor, da Tua palavra ser dita, Deus, e que Tua palavra seja entendida, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai preparando, Pai, cada, Senhor, coração para receber a Tua semente, Pai, ser conosco, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, amém. Hoje falaremos um pouco sobre o outro evangelho, que na Bíblia, em Galácia, foi onde o apóstolo Paulo teve uma das suas brigas mais ferrenhas em defesa do evangelho revelado em Cristo, da verdade revelada em Cristo. Mas o que estava acontecendo em Galácia? Vamos ler em Gálatas 1, 6, 7. Abra a sua Bíblia aí. A palavra do Senhor diz em Gálatas 1, versículo 6, o único evangelho, 6, 7. Eu estou muito admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo. Eles estarem aceitando outro evangelho. De fato, não há outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há alguns que estão aborrecendo vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Após a fundação das igrejas em Galácia, houve inúmeras discussões sobre os não-judeus convertidos precisarem ser circuncidados. Ou seja, em outras palavras, aderirem à lei judaica, a lei de Moisés, que era a antiga aliança do povo judeu com Deus. E só assim, na visão desses homens que levantaram a discussão, só assim os novos convertidos, os não-judeus, eram considerados então salvos. Através dessa também aliança da circuncisão e da adesão da lei de Moisés, a lei judaica. E isso fez com que o evangelho de Cristo perdesse a sua legitimidade, deixasse de ser suficiente, fez com que não fosse suficiente todo o sacrifício que foi feito por Jesus. Além disso, além de toda essa história de que precisavam ser circuncidados para serem salvos de fato, que precisaram aderir às leis de dias, como guardar o sábado e tudo mais, além disso, esses homens que estavam levantando essa discussão ainda também colocaram em dúvida a respeito de Paulo ser um apóstolo de fato. E o quão perigoso era isso. Na página 29 da apostila, na segunda estrofe, podemos identificar uma das coisas perigosas que tinha com relação a isso na época. Na página 29, o estudo vai dizer assim, na segunda estrofe, lá em cima, no comecinho: assim sendo, esses cristãos voltaram às práticas dos rituais judaicos para satisfazer o apelo da lei, como algo necessário para a complementação da salvação. Eram submetidos à circuncisão, eram censurados quanto às festas de alimentação, guarda de dias e coisas semelhantes a essas.
né? Então, o que a gente identifica aqui, né, de começo, né? O quão perigoso era essa introdução, né, da lei judaica em cima dos novos convertidos, principalmente os não-judeus, né? O que acontecia? Como era perigoso isso? O primeiro perigo que conseguimos identificar aqui é a religiosidade judaica, né? Que antes confrontava Jesus, né, na sua passada aqui, no seu ministério. Antes, aquela religiosidade judaica confrontava Jesus em tudo, com relação a milagres em dias de sábado, com relação a estar falando com o samaritano, com relação a estar indo, visitando na casa de um cobrador de impostos que estava ajudando no Império Romano, enfim, toda essa religiosidade, todo esse impedimento que a religiosidade judaica tinha com Cristo, tinha voltado aqui, estava voltando com força, né? Aqui para cima do povo de Galácia, que era uma província romana, né? Tinha forte influência romana lá em Galácia justamente por conta disso, né? Então, um dos perigos que nós conseguimos identificar é a religiosidade. Vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas 5, 2, 3. Para não ficar só nas nossas palavras, né? A lei ou a liberdade é o título, né, desse capítulo. Aí Gálatas 5, a partir do 2 diz: Escutem, eu, Paulo, afirmo o seguinte: se vocês deixarem circuncidar, então Cristo não valeu de nada para vocês. Quero repetir mais uma vez isto a qualquer homem que se deixa circuncidar. Ele é obrigado a obedecer toda a lei. Ou seja, uma vez que esse novo convertido aceitasse, né, essa questão de se aliançar a Deus através da lei de Moisés, se submetido à lei, ele teria que fazer tudo que a lei judaica exigia ser feito, né? E isso iria, com certeza, de confronto ao Evangelho de Cristo, que era o Evangelho principalmente o Evangelho do Ide, né? De ir a todos os povos propagar a palavra do Senhor. Todo esse ritual religioso atrapalharia certamente. Então, um dos perigos, né, dessa comoção que estava acontecendo em Galácia foi essa religiosidade ser introduzida. A mesma religiosidade que tentou atrapalhar Cristo e falhou, agora tentava atrapalhar os seus, né, os seus filhos, né, o Cristo em cada novo convertido. Um outro perigo que nós identificamos é a indiferença com o Espírito de Deus e a vontade de Deus. Na página 30 da apostila, né, vamos identificar isso. E também em Gálatas 5, no versículo 16 e 17. Então, abra a página 30 da apostila. Lá no finalzinho dela, nós conseguimos um destaque a respeito disso. Para Paulo, os Gálatas viviam, o que os Gálatas viviam era o evangelho carnal. E, portanto, seus resultados eram bastante perceptíveis. Ele destaca as obras da carne. Quanto à vida moral, prostituição, impureza e lascívia. Quanto à vida de adoração, idolatria e feitiçarias. Quanto à vida social, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. Quanto à temperança, bebedices e glutonarias. Muitas igrejas estão marcadas por obras da carne. Convive com divisões e porfias diariamente. Crentes embriagados e impuros de baixa qualidade. O que acontece? Um outro perigo que estava acontecendo naquela época, com essa introdução, né, da obrigação de se submeter à lei, era que a vontade do Espírito estava sendo deixada de lado, a vontade de Deus estava sendo deixada de lado, estava sobressaindo a vontade do homem, né? O que fazia isso? Então, o que o Senhor queria, o que o Senhor esperava de cada novo convertido ficava sendo deixado de lado para que se cumprisse o que a lei queria para aquele dia, para aquele momento, enfim. Então esse é um segundo perigo que nós conseguimos identificar naquela época, né? Então guardemos aí. E mais um outro perigo, e esse vai ficar para a gente finalizar, né, e trazer um paralelo para os nossos dias, é o perigo da escravidão do pecado e os desejos da carne. Na página 31 da apostila nós conseguimos identificar lá no finalzinho. O Espírito Santo produz liberdade em Cristo, responsabilidade, maturidade e santidade na vida do homem. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O que estava acontecendo na Galácia
via patrocinado por uma publicidade do Espírito. Todavia, Paulo afirma que não era o Espírito quem promovia as desavenças descritas em Gálatas 5,15. Aqui vamos ler. Era a carnalidade que lhes roubava a liberdade cristã. Ele diz, fossem chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Em Gálatas 5,13. Então, o que era esse perigo da escravidão ao pecado, né, e às vontades da carne? Né? Em Gálatas 5,1, Paulo reforça isso ao povo de Galácia, né, aos Gálatas, o seguinte: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Por isso, continuem firmes nessa liberdade e não tornem novamente escravos. E em Gálatas 5,16 ele reforça mais uma vez dizendo: o que eu quero dizer é isto. Deixem que o Espírito de Deus dirija as suas vidas e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana deseja, o que a nossa natureza humana deseja é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana deseja. Os dois são inimigos e por isso não podem fazer o que querem. Aí, esse foi o terceiro perigo identificado, né? Aí analisamos aqui esses três perigos: a religiosidade, a indiferença com o Espírito Santo e a vontade de Deus, a desobediência, né? E por fim, o perigo de voltar, né, a ser escravo do pecado e escravo, né, dos desejos da carne. Tudo isso começou com a introdução da obrigação dos novos convertidos estarem se aliançando com Deus na lei de Moisés, na lei judaica. O que significou isso, né? Para Paulo, significou ter que mais uma vez ensinar tudo aquilo que ele já havia ensinado quando esteve em Gálatas, nessa carta aos Gálatas. Paulo teve que mais uma vez ensinar o que significava para aquele povo ser recebido por Deus através da fé em Cristo Jesus, a graça salvadora. Ele explicou o significado do perigo da lei, o perigo da lei que trazia a vontade, né? A salvação por meio das obras, a salvação por meio do mérito do homem. E tudo aquilo ali gerava inúmeras implicações para o que o Espírito de Deus queria. E tirava o Espírito de Deus do seu lugar para colocar então o homem como cabeça. Então tudo isso fez com que Paulo tivesse que, vamos dizer assim, não converter o povo de novo, mas fazer o beabá do evangelho com o povo de novo, né? E trazendo isso para os nossos dias de hoje, né, o primeiro ponto aqui da religiosidade. A religiosidade atrapalha muito no que diz respeito a chegar também nessas pessoas, né? A religiosidade atrapalha muito nessa questão do amor ao próximo. Por quê? Por causa da religiosidade, muitos de nós, né, não vamos lá e fazemos a nossa parte de ultrapassar o pecado do próximo e chegar no coração dele, que é o que é a vontade de Deus, porque também por ele Jesus morreu, né? Seja qual for o ambiente em que aquela pessoa se encontra, seja qual for o que aquela pessoa defende, às vezes a nossa religiosidade impede de convidar para ir à nossa igreja, porque, não, essa pessoa, da forma como essa pessoa fala, não pode entrar lá na igreja, não pode entrar no templo. A forma como essa pessoa se veste, não tem como convidar ela, não dá. Ou então, quando a gente chega ao ponto de convidar, fala assim, mas quando você for na minha igreja, você tem que vestir assim, falar assim, enfim. Então, isso tudo é religiosidade, isso tudo é empecilho para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade. Liberdade de alcançar aquele coração, por exemplo. Então, a lei, o que a lei fazia, era isso, era trazer para o nosso conhecimento o pecado, né? Mas o que Cristo veio fazer foi nos trazer a salvação. A lei era para nos dizer o quanto nós somos imperfeitos e não merecedores do amor de Deus. E Cristo veio para nos mostrar o quanto nós somos amados, apesar de tudo que nós somos e fazemos. Então a religiosidade judaica estava atrapalhando os novos convertidos em Galácia, e nos dias de hoje muitas vezes nos atrapalha também. Então um primeiro paralelo traçado é esse, a religiosidade que nos atrapalha. Que nós possamos estar com os olhos abertos para que não sejamos atraídos por essa armadilha. Que sim, que nós odiemos o pecado, tanto em nós quanto no próximo, assim como o Senhor não suporta, mas que amemos o próximo, que amemos aquele pecador,
que aquele pecado não seja empecilho, que o nosso, inclusive, pecado também não seja empecilho, né? A segunda parte é a indiferença ao Espírito Santo. O que acontecia? A religiosidade, né, foi causando esse afastamento da verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, e fazendo com que esses homens se aproximassem ainda mais do que a religiosidade judaica queria, do que eles acreditavam que era certo. Não. O cumprimento da lei é a única forma de você ser salvo, é através das obras que você será salvo. E o Espírito Santo estava lá tentando dizer o contrário, tentando dizer o oposto, mas o pessoal estava indiferente. Quantas foram as vezes que nós fomos indiferentes ao Espírito Santo, né? Pensa aí você, está do lado da sua esposa, do lado do seu marido, e o dia inteiro, agora, né, nesse isolamento que nós estamos, por exemplo. Pensa você ficar o dia inteiro do lado do seu marido, da sua esposa, sem falar nada, sem olhar um para a cara do outro, ou seus filhos. Em nenhum momento ter uma conversa. Então, pois bem, a adesão das vontades, das obras dos homens, a adesão de fazer as coisas conforme eles estavam fazendo isso, estava causando um esfriamento de amor entre os irmãos em Galácia, e é o que acontece conosco hoje, principalmente com o Espírito Santo. Muitas são as vezes que nós passamos o dia inteiro sem orar, sem conversar com Deus, sem chamar o Espírito Santo, atrair a presença do Espírito Santo com a nossa adoração, ou então a maior e talvez a mais perigosa indiferença seja quando nós nos entregamos ao pecado, né? Quando nós já pecamos, quando chegamos ao ponto de pecar sem se importar. E já era o que acontecia também em Gálatas, né? Que seria então esse aqui, aquele terceiro perigo que nós identificamos. O perigo da escravidão ao pecado e os desejos da carne. O que estava acontecendo na igreja de Galácia? Estava tendo muita divisão, estava tendo acusações, estava tendo críticas, estava tendo perturbações, e o Espírito Santo de Deus já não estava mais sendo ouvido. A vontade de Deus já não estava mais sendo ouvida. Porque estava se defendendo o que cada um acreditava, o que cada um entendia da palavra, o que cada um queria para si de Deus, e foi instaurado uma bagunça que desde o começo era a intenção desses homens que levantaram a ideia de que o Evangelho de Cristo não era suficiente para salvar, que a confissão e a fé em Cristo Jesus não era suficiente para salvar, e sim também a adesão à aliança. Então, no final, o que estava acontecendo era exatamente a divisão da igreja, do corpo de Cristo instalada ali em Gálatas, ali em Galácia. E quando Paulo percebeu isso, ele voltou, porque Paulo era um homem que era temente e amava Deus demais, né? Então, poxa, o quão difícil deve ter sido, o quão difícil é para um pastor, por exemplo, quando um membro da igreja se afasta, todo aquele sacrifício que ele vem fazendo, né, espiritualmente falando, tudo aquilo que ele deixa de fazer em nome de Cristo e tudo que ele faz em nome de Cristo, né? Isso, poxa, a gente fica imaginando o que um pastor passa pela sua igreja, né? Ele deixa de viver muitas coisas em prol de si mesmo para viver em prol daqueles que são as suas ovelhas, e não são poucos, né? Aí ele, poxa, abre mão de muitas coisas, se coloca na brecha muitas vezes, está sempre ali em intimidade com Deus para nos trazer algo da parte do Senhor, né? E vem um lobo e coloca uma ideia, uma sugestão no ouvido de um, no ouvido de outro, e aqueles que não estão muito acompanhando a ideia do que está sendo passado, aqueles que não estão na mesma visão que Deus, porque não é somente aquilo que o pastor fala, né? Porque também nós bem sabemos que tem pastores também que não estão sendo mais usados pelo Espírito Santo há muito tempo. Mas o mesmo Espírito que revela para o pastor, o Espírito Santo, ele também revela para você e para mim. Basta estarmos em intimidade com Deus. E quando é falado, quando colocado quando é trazido uma palavra da parte do pastor para a gente, quando nós estamos em intimidade com o Espírito Santo, por exemplo, nós conseguimos entender e é manifesto, é colocado no nosso coração que aquilo ali é uma verdade. Inclusive, quando nós estamos em intimidade com Deus, identificamos os lobos que entram na igreja. Mas o que não estava acontecendo lá era isso.
E o que não acontece muitas das vezes é isso também, a identificação dos lobos, que vem trazendo, né, esse novo evangelho para o nosso meio também, que é essa palavra de hoje, que esse de hoje venha nos tornar atentos a isso, atentos à vontade do Senhor, que não é que sejamos religiosos, mas que sejamos amorosos como Cristo foi, que nós viemos amar o nosso Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. O mal que não queremos para nós, que não devemos desejar para ninguém. Poxa, pensa você acusar uma pessoa, quando você se sente criticado, quando você se sente acusado, você fica mal. Eu fico. Imagina uma pessoa que não conhece a luz do Espírito Santo, que não teve um sequer momento com Cristo, não recebeu uma cura, chegar e ouvir de nós, de você e de mim, que ela não está apta ainda a entrar no templo, que ela não está pronta, que ela não está devidamente formal para estar no templo. Acontece, irmãos, e eu já vi pessoas que criticam, pessoas que olham de forma estranha. Então, que essa religiosidade não venha se instaurar no nosso meio, que a indiferença ao Espírito Santo e a sua vontade não venha ser uma coisa, uma força motriz no nosso dia a dia, que seja de nós mesmos, né? Que nós possamos, né, com esse estudo, poder trazer, né, para os nossos corações, para os dias de hoje, aquilo que aconteceu lá atrás, que venha nos ensinar, que não venha acontecer novamente, não venha se repetir no nosso meio, que possamos ser cópias de Cristo, mas cópias mesmo, de um Cristo amoroso, de um Cristo preocupado com o bem-estar, seja de quem era. Deus convidou, Jesus Cristo teve o seu momento com o rico, teve o seu momento com o pobre, teve o seu momento com uma samaritana, teve o seu momento com o cobrador de impostos. Ele não fez diferença nenhuma entre um ser ou outro. Todos para ele eram importantes, não só lá atrás como é hoje. E esse mesmo Cristo, na luz da palavra em Gálatas, na luz da palavra em Paulo, nos ensina exatamente isso, que possamos estar atentos aos perigos desse outro evangelho, né? Eu falei um pouco, mas a cada lugar, em cada igreja, tenta ser instaurado uma ideia nova do que é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é um só. Amar o próximo como a ti mesmo e amar o teu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento. E é isso. Não há nada mais além disso. Que possamos ser bons filhos a Deus, que possamos ser bons irmãos ao próximo, que possamos ser amigos do Espírito Santo e cópia de Jesus. É isso, meus irmãos. É o estudo que Deus me deu hoje, é o entendimento para o dia de hoje. E fiquem na paz. Muito obrigado.